fico procurando para eles. Ah, o que aconteceu ali? Mas nem sempre eles gostam de ficar descrevendo para a gente o que é que está acontecendo na tela, né? Numa TV digital já traduzido, quer dizer, tem trilhas sonoras correndo paralelamente e a audiodescrição ela vem correndo numa trilha paralela dessas. O nosso cliente diz que importou por mera curiosidade, que disse que foi uma navegação pela internet e importou para saber se efetivamente chegariam aqui. A importação de sementes de maconha é fato atípico à luz da lei de drogas, né? Isso porque a semente não contém substância entorpecente em si. Somente a planta que se origina da semente é que contém substância entorpecente THC. Eu não trabalho para turista, eu trabalho para mim, isso é um lazer. Tanto é que não tem nenhuma etiqueta de preço em peça nenhuma aí. A profissão que me deu sustentação até agora de eu manter ela foi a parte da agricultura. Tudo isso agora no Via Legal. Há pelo menos 10 anos, o Brasil espera o cumprimento de uma lei que promete mais autonomia a quem tem deficiência visual. As emissoras de TV têm a obrigação de incluir nos programas o recurso da audiodescrição. A importância do instrumento já foi confirmada pela Justiça Federal, que determinou. As empresas têm até 2016 para fazer a adaptação. Ao ligar a televisão, Margarete se dá conta de que está passando um filme que ela e seu Rafael já assistiram inúmeras vezes. Quando viram a Lagoa Azul pela primeira vez, os dois amigos, vizinhos de porta, ainda enxergavam. Hoje, as cenas de uma das produções mais conhecidas dos últimos anos estão só na memória. Mas mesmo lembrando dos personagens, do cenário e da história, eles acompanham o filme com muita dificuldade. Eu tô assim com aquela ansiedade. Será que ela já tem o filho? Que eu sei que ela vai ter um filho, né? Ela engravida e tem um filho, mas eu tô sem saber se esse filho já nasceu ou não. Aquela hora, ele estava mexendo lá, você disse que estava comendo, eu não sabia, entendeu? Não dá para saber, eles não estão falando que está comendo. Nesses casos, só tem um jeito de acabar com a aflição: pedir para alguém ir descrevendo as cenas. Hoje mora eu e meu filho, meu sobrinho, né? Às vezes eu fico procurando para eles. Ah, o que aconteceu ali? Mas nem sempre eles gostam de ficar descrevendo para a gente o que é que está acontecendo na tela, né? Margarete e seu Rafael têm retinose pigmentar, uma doença incurável que destrói lentamente as células da retina. Hoje os dois só enxergam vultos, assim como João e Noemi. Ele também tem retinose. Ela perdeu a visão em um acidente de carro. Apesar da cegueira, os 4 contam que conseguem desempenhar sem ajuda várias atividades do dia a dia. Uma autonomia que não se repete na frente da TV. Uma determinada empresa faz uma propaganda e ele disse: ligue agora, ligue para o telefone que está na sua tela. Dá vontade de você morrer, porque você não tem acesso a isso. E no dia a dia, o que a gente precisa é que esses programas sejam todos. A programação tem que ser para todos. Essa acessibilidade defendida por Noemi não só é possível, como está prevista na legislação. Há 13 anos, o Congresso Nacional criou a Lei da Acessibilidade. E uma das muitas determinações é que as emissoras de TV disponibilizem a audiodescrição. A técnica permite a quem não enxerga ouvir de um narrador tudo o que se passa na tela. Uma caixa de papelão, mais panelas. Desde efeitos especiais, mudanças de tempo e espaço, até figurinos, expressões faciais e corporais e leituras de créditos. Seu Rafael, João e Noemi estão assistindo Amor, Plástico e Barulho, filme exibido com audiodescrição no último Festival de Cinema de Brasília. Nome do filme: Amor, Plástico e Barulho. É tudo que o cego precisa ter. Eu não preciso estar incomodando ninguém para estar perguntando essa cena. A moça está tomando banho. Eu não preciso. A moça está numa praia deserta. O sol está nascendo, ou o pôr do sol. Eu não preciso. A pessoa está me dando essa informação. Então, quer liberdade maior?
Quer prazer maior do que esse, eu ter essa autonomia? Você vai ver este filme, você vai ver o que está mostrando ali na televisão. Quem entende do assunto garante. As emissoras de TV têm tecnologia para garantir essa inclusão. Numa TV digital, num DVD, troca para ouvir o filme ou em inglês, na língua original dele, às vezes, ou dublado na língua, né, em português, já traduzido. Quer dizer, você tem trilhas sonoras correndo paralelamente e a audiodescrição ela vem correndo numa trilha paralela dessas. Mas apesar da exigência legal, a audiodescrição nunca saiu do papel. Em 2006, o Ministério das Comunicações estabeleceu um prazo de 10 anos para que as emissoras de TV incluíssem o recurso em todos os programas. A adaptação deveria ser gradativa, mas de lá para cá, o próprio Ministério editou uma sucessão de portarias flexibilizando a execução da regra. Iniciativas que, para o Ministério Público, contrariam os interesses dos deficientes visuais. Nós estamos em 2013. Se essa norma complementar de 2006 tivesse entrado em vigor em 2006, nós estaríamos já em 2016 com 24 horas da programação televisiva dotada do recurso de audiodescrição. Então, na verdade, as TVs estão muito atrasadas na implementação desse recurso por conta de uma omissão, a nosso sentido, uma omissão do Ministério das Comunicações. Foi feito um cronograma que já era uma forma de dar um time para que as emissoras se adequassem, um prazo, né? E agora flexibilizar isso significa protelar, empurrar com a barriga, não faz menor sentido. Por causa desse atraso, os procuradores entraram com uma ação na Justiça Federal contra o Ministério das Comunicações. O caso, julgado aqui no Tribunal Regional Federal em Brasília, teve um desfecho que deve beneficiar os deficientes visuais. Para o desembargador que analisou o processo, a atitude do governo nos últimos 7 anos fere o que em direito se chama proibição de retrocesso. Por esse princípio, conquistas de caráter social não podem perder a eficácia. Com a decisão, o Ministério das Comunicações deve cumprir o que determina a regra criada em 2006. Esse prazo agora se inicia a partir de agora, da decisão do tribunal. E em 10 anos nós esperamos que a programação realmente esteja plenamente acessível com esse recurso da audiodescrição. Aos 4 milhões de deficientes visuais do país, resta esperar e torcer para que dessa vez a norma seja cumprida. Pelo amor de Deus, demorou para essa inclusão acontecer, que a gente tantos almeja. Nós queremos ter direito de assistir um filme livremente. Numa estrada de terra, passa um caminhão seguido com uma caravana de trailers. A importação de um produto natural levou um estudante de São Paulo ao banco dos réus. É que ele pretendia trazer para o Brasil sementes de maconha. O rapaz só não foi condenado por tráfico internacional de drogas porque no processo prevaleceu um argumento científico. O consumo da maconha é proibido no Brasil, mas pela internet é fácil ter acesso à droga. Basta um clique para descobrir onde comprar. Pelo computador também é possível conseguir a semente e aprender como cultivar a planta. Esse modelo torna a pessoa independente de qualquer circuito mercantil. O consumidor pode, portanto, no âmbito de uma horticultura de varanda ou de interior mesmo, com um sistema de luzes, ele pode obter o suficiente para ele consumir sem depender de qualquer mercado. Apesar do plantio e do comércio serem ilegais, tem gente que faz disso um negócio. Há poucos meses, em Campinas, no interior de São Paulo, a polícia descobriu uma plantação dentro de um condomínio. As ervas ficavam numa estufa climatizada. Na área externa havia centenas de pés de maconha. E no interior da casa, um espaço para secar, prensar e embalar a droga. A lei é clara: produzir ou vender maconha no Brasil é crime. A pena pode variar de 5 até 15 anos de prisão. Aqui em São Paulo, um jovem de 20 anos se arriscou e foi pego ao comprar 28 sementes da planta por meio de um site da Inglaterra. A mercadoria, enviada pelos Correios, foi interceptada pela polícia e o jovem acabou processado por tráfico internacional de drogas. O Ministério Público Federal denunciou o nosso cliente por tráfico internacional de drogas. Nessa conduta de importar
matéria-prima para a produção de drogas, e o juiz de primeira instância recebeu essa denúncia e iniciou-se então um processo criminal contra ele por tráfico internacional de drogas. Antes mesmo da decisão de primeira instância, o advogado recorreu ao Tribunal Regional Federal pedindo o encerramento do processo. A alegação é que a semente não pode ser considerada droga e que o cliente só importou a mercadoria por curiosidade. Foi uma navegação pela internet e importou para saber se efetivamente chegariam aqui. O desembargador acatou o pedido da defesa. Na decisão, o magistrado entendeu que, como não possui a substância psicoativa THC, a semente da maconha não pode mesmo ser considerada uma droga. A decisão se baseou no fato de que a importação de semente de maconha é fato atípico à luz da lei de drogas, né? Isso porque a semente não contém substância entorpecente em si, né? Somente a planta que se origina da semente é que contém substância entorpecente THC. O THC, ou tetrahidrocanabiol, é a principal substância psicoativa encontrada na maconha. Ela age diretamente no sistema nervoso, provocando alterações nos sentidos. Já foram identificados mais de 400 compostos, né, na maconha, dos quais 60 são chamados canabinoides. E dentre esses canabinoides, o tetrahidrocannabinol é o princípio ativo, é aquele que tem atividade, aquele que vai agir no nosso cérebro. O diretor do Laboratório de Análises Toxicológicas da USP confirma que a semente não possui a substância que surge só depois do aparecimento da folha. Ele explica que esse processo leva em média 60 dias. A semente da maconha não tem o princípio ativo, né, que é o tetrahidrocannabinol, então ela não serve para ser fumada, né? A semente ela vai ser utilizada mesmo para plantar e para gerar planta. No Brasil, o assunto ainda gera muita polêmica e nas ruas as opiniões se dividem. O caminho das drogas começa pela maconha e as drogas levam à violência, então tem que ser proibido mesmo. A maconha, assim como a bebida, ela é uma forma de expor a sociedade a um perigo a mais. Acredito que se houvesse a liberação, no caso, o governo poderia ser uma forma dele estar tendo lucro em cima disso, recebendo impostos em cima dessa comercialização que acontece legalmente no Brasil. Legalizando seria um problema a menos para as autoridades resolverem, né? Esse especialista faz parte do grupo dos que defendem a legalização. Para ele, assim como ocorre com outros produtos, a proibição só contribui para o aumento da violência. Na verdade, a proibição dá lucro para muitos setores que são contra o fim da proibição, porque isso, como ocorreu com o álcool na lei seca norte-americana, diminuiria uma enorme fonte de renda clandestina de um setor, enfim, de alta lucratividade clandestina, né, no mercado paralelo. Muita gente não sabe, mas na estrutura das Forças Armadas existem vagas destinadas a religiosos. No dia a dia, a tarefa do capelão militar é oferecer orientação espiritual aos integrantes da corporação e também às famílias desses profissionais. Mas se engana quem pensa que é fácil conseguir ocupar esse posto. O concurso é difícil e até a idade pode ser usada para eliminar o concorrente. Uma vida dedicada ao sacerdócio, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou a rígida disciplina militar. Este pastor de Nilópolis, na Baixada Fluminense, queria viver as duas experiências ao mesmo tempo e decidiu fazer o último concurso para o cargo de capelão da Força Aérea. Esse profissional tem a missão de oferecer assistência espiritual aos integrantes da corporação. A seleção começou em 2012 e foi concluída em 2013. Mas Gilberto descobriu que não poderia concorrer a uma das vagas por causa da idade. Um balde de água fria em nossos sonhos, não podendo completar esses sonhos por causa de uma coisa tão insignificante. De acordo com as regras do concurso, o candidato precisa ter no mínimo 30 e no máximo 40 anos.
Além disso, mesmo se estiver no limite de idade no momento da inscrição, a pessoa perde a vaga se completar 41 anos no ano da matrícula no estágio de instrução dos capelães. Gilberto completaria a idade máxima em abril de 2013, antes do início do estágio. Então, para mim, já não dava. Então, meu sonho praticamente terminou ali. Fiquei desanimado e tudo. Procurei a justiça. Um amigo meu que é militar me indicou, me disse que eu podia entrar com recurso e eu procurei uma advogada. O pastor até conseguiu uma decisão favorável na primeira instância da Justiça Federal. Ele conseguiu se inscrever, mas não pôde seguir adiante no processo seletivo. A União conseguiu reverter a decisão dos tribunais e, para isso, alegou que o limite de idade para ingressar no serviço de capelania é determinado por lei. O desembargador que relatou o caso também concordou com a tese de que o capelão é como qualquer outro militar e pode, inclusive, se tornar um combatente em situações de guerra, o que justificaria ainda o rigor das provas de resistência física. No meu ponto de vista, eu acho desnecessário, não é? Porque a função que nós vamos exercer dentro do quartel, por exemplo, é uma função totalmente desvinculada desse tipo de exigência. Ao analisar o recurso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região também levou em conta um outro aspecto, o de que um candidato com mais de 40 anos não teria tempo suficiente para chegar à última patente na carreira militar antes da aposentadoria compulsória. Este especialista em direito público não concorda. Me parece que este argumento, tomado isoladamente, não é um argumento forte. Ele não terá o tempo necessário para percorrer todos os postos, pode então ficar numa situação de aposentadoria, mas é uma aposentadoria proporcional, enfim, que é a previsão legal genérica para isso. Além do limite de idade, o concurso impõe outras exigências. O candidato só pode ser sacerdote católico ou pastor evangélico e tem que comprovar a experiência de pelo menos 3 anos. No curso de formação, os futuros capelães recebem treinamento militar básico, aprendem noções de armamento e munição, desenvolvem atividades de campanha, estudam a estrutura das Forças Armadas e participam do treinamento físico. Desafios que Gilberto se sentia e ainda se sente absolutamente capaz de enfrentar. Nós não somos incapazes de exercer a nossa função, estamos muito bem e poderíamos sim, com essa idade ou com uma idade maior, exercer a função muito bem. O Via Legal procurou a aeronáutica, mas a corporação preferiu não falar sobre o assunto. Ao comprar um imóvel tombado, a pessoa assume o compromisso de manter as características daquele bem. Nos casos em que o proprietário prova não ter condições de bancar essa proteção, a responsabilidade pode ser transferida para o Estado. Foi o que aconteceu em Antônio Prado, no interior do Rio Grande do Sul. América, América, América. Essas cenas do filme O Quatrilho mostram um pouco das características da Serra Gaúcha. A região guarda um rico patrimônio da época em que os imigrantes italianos chegaram ao Brasil. La América, la lunga e la larga. Antônio Prado é considerada a cidade mais italiana do Brasil. E não é por acaso. O município de pouco mais de 13 mil habitantes tem 48 residências típicas daquele país. Todas foram tombadas pela União. Essa casa, erguida em 1941, ficou conhecida como a residência da família Poian. Quase meio século depois, a construção foi considerada patrimônio histórico nacional. A parte de baixo é de alvenaria e era usada pelos primeiros moradores como um ponto de comércio. Já esse andar revela um pouco mais de sofisticação. Ele foi todo construído em madeira e servia de residência para a família.
Mesmo tombados, boa parte dos imóveis continua ocupada. Na maioria, os moradores são descendentes dos italianos. O problema é que, pelas regras do tombamento, as pessoas são obrigadas a preservar as características das casas, um cuidado que tem sido ignorado. O grande problema do proprietário de um imóvel desse é que ele às vezes herda, às vezes compra esse imóvel e então esse imóvel tem um ônus. E a reforma de um imóvel desse, a utilização, ela exige um investimento adicional que, em geral, as pessoas não têm condição de fazer. No caso da residência da Poian, os sinais de destruição foram constatados em uma vistoria feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os atuais proprietários comprovaram que não teriam como arcar com a recuperação da residência, que está vazia há mais de uma década. Com isso, o custo da restauração foi repassado à União. Existe um problema grave estrutural, né, que ela não tinha fundações e a madeira desceu, causando então uma certa torção na questão estrutural, e também o madeiramento externo estava bem degradado. A situação do prédio levou o Ministério Público a denunciar o IPHAN, que acabou condenado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O determinante é que nós constatamos que efetivamente naquele imóvel estava havendo um dano, estava uma situação em que alguém tinha que fazer alguma coisa para manter aquele patrimônio como deve ser, ou seja, um patrimônio histórico preservado. O IPHAN deve gastar R$350 mil com as obras, um investimento que não parece ser bem compreendido, pelo menos por parte dos moradores. Para mim está errado isso aí. Por quê? Mas aí poderia botar um prédio aí, essas casas velhas aí. Isso é uma coisa boa pela história. Mas assim, se fosse olhar pela crescimento da cidade, eu acho que isso ali não sei o que ele está ajudando. E eu sou italiano. Imagina se eu não fosse. Envolve toda a história dos italianos, né? Construíram uma estrutura aqui, eu acho que deve permanecer. É uma história, né? O Via Legal foi até o sertão de Sergipe para conhecer a história inspiradora de um homem simples, mas que sabe muito de arte. O talento de seu Cícero é tão evidente que por pouco ele não foi impedido de receber a aposentadoria rural. É que o INSS custou acreditar que com tantas esculturas produzidas, o agricultor ainda tirava todo o sustento da terra. Nossa primeira parada foi nas ruas do centro de Aracaju. Nossa intenção era saber se o artista Cícero dos Santos, ou Véio, como ele assina as peças, era conhecido dos conterrâneos. Não conheço o Véio. Nunca ouvi falar. Não, eu não conheço a pessoa. Esse juiz também não conhecia o artista, até o dia em que seu Cícero esteve em uma audiência no município de Itabaiana, interior do estado. O que fez o senhor, de 67 anos, procurar a justiça foi um pedido de aposentadoria rural que havia sido negado pelo INSS. É que para a Previdência Social, além da agricultura, seu Cícero tinha outra fonte de renda, o artesanato. Eu olhando rapidamente o processo do seu Cícero, eu verifiquei alguma informação de artista. Ele fazia obras de madeira, que ele tinha 17 mil peças na casa dele, 17 mil, que eu comecei a perguntar, você não vende nada disso, você não explora nada disso? Ele não. Ao mesmo tempo, eu começava a perguntar a questão da atividade de agricultura e ele respondia com uma certa firmeza. Como ficou na dúvida se o agricultor recebia algum dinheiro com a venda das peças que produzia, o magistrado decidiu checar a história de perto. Fábio Cordeiro saiu do gabinete para fazer uma inspeção judicial na casa de seu Cícero. Acompanhado de um procurador federal, o juiz viajou até o município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano. Toda a vistoria foi registrada em vídeo. Iremos realizar aqui a inspeção judicial, no processo em que são partes o seu Cícero Alves dos Santos e o INSS. Logo na chegada, o agricultor mostra um quadro com vários documentos que provam a condição de trabalhador rural.
Em seguida, o grupo segue para uma plantação de milho. O procurador e o juiz fazem perguntas e ouvem atentos as explicações sobre o manejo e o trato com a terra. Aqui é o pendão. Isso aqui é o pendão. É o pendão do milho. Isso aqui é a espiga do milho. Ela bota o primeiro cabelinho. Então aqui, quem vai trabalhar manual, tem uma faquinha de madeira que ele encosta aqui assim e abre e tira o milho. A vistoria prossegue pelo mato até a comitiva chegar ao Museu Particular de Seu Cícero. O acervo tem mais de 17 mil peças. Resultado do trabalho de uma vida inteira. Até hoje, nenhuma peça foi vendida. Depois de passar mais de 3 horas na propriedade e comprovar que o agricultor tira o sustento apenas da terra, o juiz não teve mais dúvidas. Concedeu a aposentadoria como segurado especial a Seu Cícero. Ele vai receber um salário mínimo por mês. O juiz nem esperou o retorno ao tribunal. Concedeu a sentença ali mesmo, sem nenhuma formalidade, sem papel nem caneta. E tudo foi documentado em áudio e vídeo. Propõe aqui a concessão da aposentadoria por idade que o senhor Cícero pleiteou e o pagamento diante desse contexto excepcional aqui do senhor Cícero, eu proponho o pagamento de 100% das parcelas pretéritas. Com a aposentadoria assegurada, o agricultor ficou mais tranquilo para fazer aquilo que mais gosta na vida: sentar diante de um pedaço de madeira para esculpir figuras como cangaceiros, Padre Cícero e Luiz Gonzaga. Ele é muita coisa ao mesmo tempo, não é? Eu vejo um artista, vejo um memorialista, eu vejo alguém que faz salvaguarda de objetos do cotidiano do sertanejo, alguém que tem uma memória incrível. No museu, bonecos gigantes contrastam com peças minúsculas que cabem na palma da mão. Essas figuras são do tamanho da tampa de uma caneta. A miniatura mais famosa é essa aqui, a escultura de um boi feita na cabeça de um alfinete. A técnica apurada de talhar a madeira é a marca desse artista que aprendeu tudo sozinho e chama a atenção do mundo inteiro. O Instituto Imaginário do País, ele queria fazer um trabalho, era com o objetivo de mostrar os melhores artistas do país. E eu fui selecionado, aí nós fomos lançar esse trabalho em São Paulo. Como iam fazer essa apresentação do Instituto em Paris, aí eles entraram em contato, eu não tirei passaporte, não tirei nada, foi eles que tiraram tudo. E com isso eu fui até Paris. É um reconhecimento devido do seu trabalho e que chega por intermédio de galerias de obras de artes, de artistas. Uma a uma, cada peça com seu colorido especial compõe esta galeria a céu aberto. No chão de terra são 8 casinhas, repletas de tradição da cultura nordestina. É a personalidade de um artista que esbanja talento e amor à arte. Há 50 anos, nada do que ele produz tem destino comercial. Eu não trabalho para turista, eu trabalho para mim. Então, o meu trabalho, o turista quer levar uma lembrança, quer comprar um negócio, e isso me deixa triste. Quando o cara chega, quer comprar, e eu digo eu não vendo, e ele sai triste também. Isso é um lazer. Tanto é que não tem nenhuma etiqueta de preço, nem peça nenhuma aí. A profissão que me deu sustentação até agora, de eu manter ela, foi a parte da agricultura. Insistimos um pouco e seu Cícero acabou revelando o que está por trás de todo o apego às peças de madeira. É impossível não se impressionar com a história que remonta aos tempos da infância desse nordestino que definitivamente não é um artista qualquer. Enquanto um estava brincando com cavalo de pau, de pegar de peito, caba-cega, lobisomem, essas coisas, eu estava modelando algumas coisas do meu pensamento. Eles achavam que eu era feminino. E o cara brincando de boneca, então aí partiam para a advertência em forma física. Quando eu fazia aquelas peças, eu acumulava lá, escondida. E sempre na noite de São João, eu juntava ela, que eu chamava as peças decepcionadas,
E ali eu fazia uma fogueira com elas. Eu não pensava nessa parte financeira. Fiz eu montar a minha história dentro daquilo que era a minha vontade, que me foi tirada na minha infância. Com esse exemplo de amor à arte, a gente encerra o Via Legal de hoje. Para rever essa e outras reportagens do programa, acesse nossos canais na internet. Na semana que vem tem outras histórias decididas na Justiça Federal. Até lá!